Mais uma vez, boa noite, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui no dia 24 de agosto de 2022, quarta-feira de estudo bíblico, aqui que eu me refiro à Primeira Igreja Presbiteriana de Itaquaquecetuba. E hoje nós continuamos nossos estudos sobre o documento intitulado Carta Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre Ética na Política. Esse documento foi expedido, ou pelo menos foi dado como a opinião oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil na última reunião do Supremo Concílio, na 40ª reunião do Supremo Concílio que houve em Cuiabá. Bom, na última quarta-feira, dia 17 de agosto, paramos no meio do primeiro capítulo, porque encontramos alguns conceitos que precisavam de maiores explicações, contextualizações para o nosso melhor entendimento. Hoje avançamos na leitura do documento. Antes de prosseguirmos, duas informações. Primeiro, insistimos na leitura do documento na íntegra. Embora existam partes que possam ser consideradas densas, é um documento oficial de nossa igreja. Cabe a nós, presbiterianos e presbiterianas, tomarmos conhecimento. Segundo, estamos em um ambiente de estudo bíblico. Vamos nos concentrar não apenas nas afirmações redigidas, como também faremos algumas intervenções sobre sua base bíblica. A ideia é refletirmos sobre este assunto e humildemente levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, conforme segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Que Deus nos ilumine em nossa tarefa. Então passo agora a fazer a leitura do documento, a transcrição da Carta Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre Ética e Política. Nós vamos começar no 1.2. O 1.1 nós fizemos na última quarta-feira, agora vamos para 1.2. São apenas 4 parágrafos, mas são 4 parágrafos bastante densos. Então eu peço que haja um detimento naquilo que nós vamos ler no documento, e após isso vou fazer algumas intervenções. Sigamos então. Diz aqui o tópico 2, 1.2. O poder, o subtítulo é esse: o poder e base legal da política e seu exercício em nosso país. Primeiro parágrafo aqui: poder é a legitimação para tomar decisões voltadas aos fins coletivos e também para a capacidade de concretizar os planos que possam materializar os interesses e o bem de todos. Segundo parágrafo: no Brasil, o alicerce do poder está na Constituição Federal. Em seu artigo 1º, que estabelece o país como uma república e também um Estado democrático de direito, cujos fundamentos têm, entre outros fatores, a cidadania e o pluralismo partidário. Esse artigo inaugural de nossa Carta Magna, básico para a existência jurídica e reconhecimento do Brasil como nação livre e soberana, no seu parágrafo único define, abre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, fecha aspas. As pessoas são o elemento vivo de composição de um Estado. São elas, ou nós, a fonte do poder existente que, originado em cada cidadão, é convergido no Estado e nele se projeta, passando ele a gerir esse poder, que é exercido sobre todos, ou erga omnes. Abrindo um colchete aqui, o que é erga omnes? Quer dizer que o direito atinge a todos, é um termo em latim. Continuando o documento: como pessoa jurídica de direito público, o Estado, por decorrência, deve usar o poder nele posto para que seus órgãos e agentes busquem os caminhos e meios viabilizadores do bem-estar de seus cidadãos. Por isto, a vontade e os interesses projetores das necessidades dos cidadãos devem ser priorizados pelas atividades estatais, em especial quanto ao exercício da representação política, como ensinou o professor Ataliba Nogueira há várias décadas. A política
é um meio e não um fim. Terceiro parágrafo. Como cristãos, firmados na palavra de Deus, sabemos e cremos ser ela a fonte de todo o poder. Especialmente dela advém o poder político, destinado ao governo dos povos e nações. Deus é a origem ou fonte do poder e, ao mesmo tempo, é destinatário do seu exercício, de que ele obtém glória. Entre outras passagens das Escrituras, o texto da carta aos Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7, é eloquente sobre essa outorga de instrução à cidadania plena. Versículo 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 13: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Verso 5: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Verso 6: por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Versículo 7: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Parágrafo 4. Como cidadãos de dois mundos, o terreno e o celestial, que somos, faz-se muito importante o termos consciência de que nossa pátria não é esta em que estamos por um breve tempo. Nossa pátria é aquela que o Senhor Jesus nos foi preparar, como diz o evangelista João, no capítulo 14, verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Promessa esta que repercute na afirmação segura da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Fechamos aqui a leitura deste documento. Então agora vamos fazer algumas pequenas intervenções. A partir de agora, você está me ouvindo, nós não vamos nos reportar mais a leitura do documento na íntegra, vamos apenas fazer algumas intervenções. E essas intervenções que serão feitas possuem o objetivo de nos ajudar a considerar toda essa argumentação do ponto de vista bíblico. A ideia é munir os ouvintes para que situem toda essa discussão na Bíblia e a utilizem para jogar luz em alguns conceitos que foram mobilizados aqui no texto. Em nada, enfatizo, em nada indica ou sugere que o documento conciliar em tela tenha qualquer deficiência, não é essa a questão. As intervenções que serão feitas são apenas de cunho didático. Estou dizendo isso porque é necessário. Hoje nós estamos trabalhando com um texto que é o posicionamento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil em relação à ética na política. E é importante que se diga que nós não estamos aqui criticando, nós estamos aqui tentando entender o documento. Bom, 4 parágrafos foram lidos e após esse exercício de leitura vamos fazer uma abordagem sobre cada um deles a partir de agora. Por que nós não lemos o parágrafo e fizemos a intervenção? Porque eu acho que pela leitura do documento, pelo menos essa sessão, não seria justo com o documento. Porque veja, o primeiro parágrafo ele é bem denso, técnico, tem um tom jurídico. Se eu parasse naquele parágrafo, nós íamos perder a beleza da explicação bíblica no seguinte, porque o autor percebeu que ele forçou, ou não que ele forçou, mas que ele usou muito texto jurídico, e aí ia ficar parecendo aula de direito aqui. Não é esta a ideia, nós estamos no estudo bíblico. Então a ideia é pegar toda a sessão para agora podermos fazer algumas intervenções. Bom, no primeiro parágrafo,
e aí você está com ele na mão, existe um argumento de definição de poder. Perceba aí, agora eu vou destacar ou repetir algo que foi dito. Poder é a legitimação para tomar decisões voltadas aos fins coletivos e também para a capacidade de concretizar os planos que possam materializar os interesses e o bem de todos. Então, o poder aqui é descrito dentro da ótica coletiva e social. Isto é, o poder deve estar a serviço da coletividade e dos interesses de todos. Biblicamente falando, teologicamente falando, essa declaração está em harmonia com os princípios cristãos, faz eco à segunda maneira que Jesus Cristo utilizou para resumir a lei e os profetas: amar ao próximo como a si mesmo. Sabemos que a primeira é amar a Deus acima de todas as coisas. Definir os contornos do poder como algo que visa o interesse das pessoas é um começo exitoso, um bom começo, muito saudável e principalmente bíblico. Então, o primeiro parágrafo, ele define o poder como o poder dentro dos contornos coletivos. Esta é a maneira que o texto define o poder dentro desse texto. Então, o poder não é exatamente isso. O poder pode ter várias definições. Por exemplo, a bondade é poderosa. A bondade é um tipo de poder. Quando você faz o bem a alguém, aquilo é poderoso, aquilo muda a vida, transforma as vidas. A estética é poderosa. Basta ver que nós gostamos de apreciar formas harmônicas, por exemplo. Então, quando você vai a um museu ou apreciar alguma obra de arte, você para e observa os contornos, a forma, a harmonia, a simetria. Há poder na estética. Há poder também em várias outras coisas. Aqui nós estamos falando de uma modalidade de poder. Então, ele não está definindo poder exaustivamente, como só esse poder existisse. Não, o poder aqui, no texto, é um poder voltado do povo, né, e para o povo. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas é bom que se diga que esse parágrafo começou bem. O poder aqui é o poder que emana de todos, de toda a sociedade, para beneficiar toda a sociedade. Então é contraditório, por exemplo, quando um pequeno grupo da sociedade, ou um grande grupo da sociedade, tanto minorias quanto maiorias, uma fração da sociedade, reivindica para si prioridade. Não pode. Por quê? Porque o bem público é para todos, tanto para minorias quanto para maiorias. A sociedade, ela precisa produzir bens de serviço que visem a todos. Vou dar um exemplo que nós temos, inclusive na rua de nossa igreja, que é o posto de saúde, para todos ali. Não é só posto de saúde para, por exemplo, por times, quem torce para o Corinthians, ou para quem torce para o Flamengo. Não é isso, não há frações de pessoas sendo excluídas ou aceitas, é para todo mundo, qualquer pessoa, rico, pobre, que for a posto de saúde, deve ser atendido por ser cidadão. Por isso, esses benefícios sociais são para todos, é isso que o texto está dizendo. Essa é uma expressão do poder público que emana da gente, né? O segundo parágrafo, ele é muito mais denso, é um grande parágrafo que vai usar algumas técnicas, e o documento cita a Constituição Federal e cita também um doutrinador da área do direito chamado professor Ataliba Nogueira, né? Em linhas gerais, esse parágrafo vê o povo como origem do poder político e o povo exerce esse poder por meio de representantes. Pensando nisso, antes de continuar a explicação, uma consideração. O ente coletivo denominado povo, chamado povo, não é formado apenas por quem professa o cristianismo, como eu disse. Isso parece ser óbvio, mas deve ser ressaltado. A esfera que está sendo tratada neste parágrafo é a esfera política, onde o povo são todos aqueles que o Estado reconhece como cidadãos e cidadãs. Isso significa que ao Estado cabe buscar o bem-estar de todos sem distinção de religião. Se
se requerermos atendimento preferencial por nossa profissão religiosa, estaremos indo de encontro a esse elemento básico. Não vivemos em uma teocracia e, por isso, não idealizemos o Estado. Então, isso é importante ser dito. Nós somos cristãos, amamos a nossa pátria e naturalmente desejamos que os nossos concidadãos sejam também cristãos, porque entendemos que esta é a melhor maneira de viver a vida, paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Entretanto, dentro da esfera civil, eu preciso entender que, como cristão, eu sou um cidadão como qualquer outro e tenho os mesmos direitos que qualquer outra pessoa que professa qualquer tipo de religião. Isso é importante porque nós estamos tratando de uma esfera civil, de uma esfera política. Nós não estamos abordando aqui, esse documento não está abordando ainda esta questão religiosa, ele só está começando. Mas isso é importante porque senão nós começamos a projetar na esfera do Estado e na esfera política elementos religiosos. E isto não é algo positivo. Por quê? Porque nós cometemos um erro, uma possibilidade de sacralizar aquilo que não é sagrado. Não sei se fui claro. Existem coisas que são sagradas. A palavra de Deus é sagrada. Ela é a fonte da revelação. O Estado é outra coisa. O Estado, politicamente falando, é a organização de um grupo de pessoas que se reúne e que desenvolve um ente por meio de leis, chamado Estado, para organizar a vida pública. Isso é o Estado. E claro, a grosso modo falando, de uma forma bastante superficial e limitada, isso seria o Estado. Então são coisas diferentes, nós não podemos misturar. Dito isso, é importante reconhecer que existem algumas instituições que nós, como cristãos, precisamos estar familiarizados por sermos cidadãos e cidadãs. Por exemplo, a Constituição Federal é ela que rege a vida de todo cidadão e toda cidadã. Nós precisamos ter um mínimo de conhecimento sobre a Constituição Federativa do Brasil, porque é o nosso país e como cristãos e cristãs precisamos ter clareza dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, ele cita esse documento. E cita também uma certa pessoa chamada Ataliba Nogueira. Eu conheço porcimamente o trabalho desta pessoa, mas ele é o que nós chamaríamos de doutrinador, né? Ele é um doutrinador da área do jurídico, um grande estudioso dessa área, por isso ele foi citado aqui no texto, mas nós não conhecermos também não é nenhum demérito. A ideia aqui é que o texto está dizendo que nós precisamos considerar o Estado conforme ele é politicamente. Tudo bem? Vamos continuar aqui. No terceiro parágrafo do documento, como oriundo de uma igreja nossa, posso considerar o assunto política na esfera comum civil, agora adentra a nossa área comum, a perspectiva religiosa, a perspectiva cristã. O poder emana da palavra de Deus porque é a revelação de Deus. Isso decorre porque, em última instância, todo o poder procede de Deus. Ele é a origem de qualquer espécie de poder, e isso inclui o poder intitulado político. Por isso que o documento começa a citar Romanos no capítulo 13, verso 1 a 7. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, ao reconhecer que o poder político emana do poder de Deus, uma vez que os governantes devem ser tidos por nós como ministro de Deus, exige um procedimento coerente. Honre quem importa o poder político. Daí infere-se que a providência o instalou e não cabe a nós sabotarmos a vontade do Criador. O que quer dizer isto aqui? Quer dizer que nós devemos ter maturidade em relação às autoridades constituídas por Deus. Nós temos um presidente da República. Supomos que você não aprecie as atitudes que ele tem tido no governo. Suponha-se que isto. Embora você, como cidadão, possa não aprovar as atitudes do seu governo, isto não lhe dá o direito de falar mal dele, de prejudicar o governo. Por quê? Porque ele é uma autoridade constituída por Deus.
Nós, portanto, devemos orar pelo presidente, independente se nós gostarmos dele ou não. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal, constituído pelos seus 11 ministros. Talvez você tenha alguma coisa a desfavor em relação ao procedimento de um ou outro ministro. Isso pode acontecer, mas isso não nos dá o direito, como cristãos, de usar a nossa boca para detratá-lo, para falar mal, para difamar. Isso não é o serviço cristão. Nós devemos honrar, falar bem. Então, hoje, aqui eu vou abrir um parêntese, hoje, infelizmente, isso não é respeitado, e eu, com muita vergonha, vejo, inclusive, pastores utilizando seus lábios para depredar um ente político. Isto não confere, meus irmãos e irmãs. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Não cabe a nós sancioná-los, dizer, isso está errado, isso está certo. Você pode ter seu julgamento como cidadão, mas não usar a sua boca para depredar o governante ou a governante. Precisamos orar por estas pessoas. São ministros de Deus, tanto o presidente, quanto os ministros do Supremo Tribunal Federal, quanto os senadores, quanto os deputados federais. Eu só estou tocando na esfera federal, mas tem também a esfera governamental, do Estado, do governo de São Paulo, dos deputados estaduais, dos grandes, dos desembargadores, das comarcas, de São Paulo, que é uma questão do setor jurídico. Nós temos o prefeito de nossa cidade, temos a Câmara de Vereadores e temos o juiz dessa comarca, de Itaquaquecetuba. Precisamos orar por essas pessoas e não sermos levados a depredar. Não é isto que a Bíblia espera de nós. Portanto, erra aquele que se diz cristão e se dá o direito de detratar as autoridades constituídas por Deus. Mas eu não concordo com a forma do governo dele. Entre com um documento, procura a Câmara dos Vereadores do seu município e dê entrada a um documento por meio dos representantes do Legislativo. Ou então, provoque uma discussão por meio dos caminhos judiciários. Isso é o direito do seu cidadão. Você está no gozo dos seus direitos. Você pode, inclusive, ir no governo, ter acesso à secretaria do governo e ir lá deixar registrado a sua insatisfação via documento pelos procedimentos legais. Agora, o que não pode é ficar depredando isso moralmente. Isso não é papel de cristão e de cristã. No quarto parágrafo, o documento nos faz deitar os olhos onde de fato precisa estar nosso coração: o novo céu e a nova terra, a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com esse enfoque, o documento de nossa igreja comunica uma mensagem que não pode ser ignorada. Precisamos olhar os assuntos terrenais com os olhos do céu e não o contrário. Infelizmente, temos visto tantos ataques às autoridades constituídas por Deus, ataque às pessoas por seu exercício de cidadania, que é votar naqueles que julga serem as melhores opções. Isso aqui é interessante, porque existem pessoas que já estão expressando o seu voto. Isso é um direito. Pode-se fazer ou não. Aqueles que o fazem estão no gozo dos seus direitos civis. Tem todo o direito o Chiquinho falar: eu vou votar no fulaninho, sem problemas algum. É direito seu, não tem problema. Entretanto, isso não me dá o direito de depredar o Chiquinho porque vai votar no fulaninho. Isso não é correto. Se você não concorda com as ideias políticas desta pessoa, é um direito seu também, mas isso não te dá o direito de depredar. O que eu estou dizendo, meus irmãos e irmãs, é que nós precisamos sempre optar pela civilidade. É possível que exista até um debate saudável entre as políticas públicas apoiadas pelo candidato do Chiquinho e você discordar dos programas, dos apontamentos programáticos. Eu acho que essa discussão é válida, pode ser feita de uma forma civilizada. Outra coisa é você depredar moralmente o teu colega porque vai votar em alguém.
Isso não é um papel cristão, mas infelizmente parece que o Brasil está num clima muito hostil em relação à civilidade. Considerações. Seguimos o cristianismo bíblico e também temos cidadania brasileira. São dois assuntos diferentes e devem ser tratados de maneira diferente. Também são dois assuntos hierarquicamente posicionados, isto é, não estão lado a lado. Somos, sobretudo e primeiramente, seguidores e seguidoras de Cristo. É por meio da revelação que consideramos o assunto político. E não podemos inverter posições, isto é, não podemos utilizar a política para olhar a nossa fé. A nossa cidadania superior é a celeste. Que Deus nos ajude para que os nossos lábios sejam preservados pela providência divina de Deus. Amém? Um abraço a todos que nos ouvem e nós aqui que estamos, vamos continuar debatendo em um círculo de conversa. Se um dia você puder vir aqui à Igreja Presbiteriana de Itaquaquecetuba, poderá também participar dessa segunda etapa de nosso estudo. Um grande abraço a todos.